Olá, boa noite, que Jesus nos abençoe. Conforme hoje nós fomos convidados e tudo foi programado pela espiritualidade sobretudo, a gente vai começar o nosso trabalho, nossa conversação, onde a gente vai estar abordando sobre o espiritismo na arte. Então, sejamos todos bem-vindos, que Jesus nos abençoe. E vamos ao que nos interessa, né? Vamos começar com uma canção, afinal de contas é espiritismo na arte, e uma oração como é de praxe toda atividade espírita. Paz e luz para todos que estão aí. Um convite ao amor, à paz, ao trabalho. Vem, traz teu amor e vamos juntos buscar a paz, amar por toda a vida, pois sempre lucra quem doa mais. Vamos correr o mundo na grande busca do evoluir, pois o grande mestre passou a vida sempre a servir. Vem, traz teu amor, Mário Penaforte, e vamos juntos buscar a paz, Claudeci, amar por toda a vida, pois sempre lucra quem doa mais. Boa noite, Aron. Um abraço, meu irmão. Grupo Sol de Amor. Vamos correr o mundo na grande busca do evoluir, pois o grande mestre Melry Souza passou a vida sempre a servir. Analice, boa noite, Analice. Sempre a servir. Maria José, sempre a servir. Sempre a servir. Paz e luz para todos vocês. Quero dizer que é com imensa alegria que nos encontramos aqui, abraçadinhos ao violão, mas abraçados também espiritualmente. E estamos realmente buscando construir esse encontro, sobretudo tendo o Mestre Jesus como nosso modelo e guia. Vamos orar então. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na
alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Assim seja. Nosso amigo Claudivan aqui conosco também, George, Hamilton, Maria Nália, a todos nós agradecemos a participação e conclamamos para que estejamos nessa vibração de paz e amor. O Espiritismo na arte. A gente vai tratar dois temas importantes e um influenciando sobre o outro. É a arte e o Espiritismo. Então, o que é a arte? A gente vai buscar na fala de Emmanuel, que é uma referência importante para todos nós como espíritas e cristãos, no livro Consolador. No livro Consolador, na questão 161, a gente vai encontrar a pergunta: o que é arte? E Emmanuel, com brilhantismo, ele nos coloca: é a arte mais elevada, a arte pura, mais elevada, é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. Emmanuel começa de forma poética a falar nesse mais além. Mais na frente a gente vai encontrar Leon Denis demonstrando que a arte é a junção entre o bom e o belo. O bom e o belo para o bem da sociedade. O espírita, portanto, ele não tem que ser como um homem sério, trabalhador, voltado para a educação e para a evolução espiritual. Ele não tem que ser uma pessoa carrancuda, triste ou antipática. Por isso que a arte ela é importante na vida do espiritismo, mas a gente vai entender e compreender também como o espiritismo ele pode interferir na arte. Ele pode influenciar de maneira divina, sublimando as nossas emoções, sublimando as manifestações, o fazer de maneira artística. Então, Emmanuel ele ainda coloca que o artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas e o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Pois é, a arte, ela sempre nos encanta e nos coloca, como diz Emmanuel, em contato com o mais além, com a profundeza do que é ser, do que é o ser e do fazer. Portanto, a arte, ela tem sim essa conotação fantástica, essa conotação brilhante. E, aprofundando a questão, Emmanuel nos fala sobre o artista verdadeiro, o verdadeiro artista. O verdadeiro artista, então, é aquele médium, um médium de Deus, aquele que une o bom e o belo para a sublimação e a expressão dos sentimentos humanos. Então, existe o falso artista, aquele que não está convergindo com os interesses da espiritualização, que é o nosso foco maior. Ele pode estar fazendo um desserviço à sociedade.
Então a música, ela é a expressão dos sentimentos através dos sons. Mas se essa música ela não tiver dentro de um estilo de nobreza, se ela não tiver trazendo e expressando bons sentimentos, ao invés de alegria, de paz, de amor, de felicidade, de contemplação e desse mergulho na nossa interioridade, a música pode ser uma maneira de se safar da realidade. Pode ser, assim como as outras expressões da arte, pode ser uma decadência moral do espírito, um mergulhar nas paixões mais inferiores ou uma ilusão em busca das satisfações imediatistas, das glórias efêmeras do mundo material. Por exemplo, a gente vai ver na construção da arte equivocada as músicas que são até taxadas de maneira assertiva de sofrência. Aquela música que se chama de dor de cotovelo, onde um homem começa, e a mulher também, diga-se de passagem, começa sofrendo, chorando e termina aos prantos, onde ele se apega ao saudosismo, onde ele foca as suas relações na posse, em desejar o outro, onde ele configura e confunde os seus sentimentos com apenas os instintos animalescos, as paixões, confunde o amor com a paixão, e aí ele termina nas músicas que aí tem uma origem melancólica, sofrida, de lastimação, de ingratidão para com as belezas do eterno, termina sendo um instrumento de sofrimento para a sua vida. Aí a gente vai poder entender a importância da influência do espiritismo na arte, porque a gente sabe que existem as 4 linguagens mais comuns e factíveis da arte, né? A música, a dança, a arte plástica, né? A pintura, né? E a gente vai ver também o teatro, né? E nessas expressões, essas 4 linguagens da arte, a gente vai ver a arte nobre, a arte elevada, que é esse contato com o mais além, mas a gente vai ver também a arte, a pseudo-arte, ou a arte equivocada, ou o falso artista, levando multidões à decadência moral. E aí a gente vai perceber, por exemplo, a diferença entre a música elevada e a música tenebrosa, inferior. E nela está contida também a dança, porque a vida é música, a vida é dança. E a gente vai perceber, por exemplo, as danças pervertidas, onde parece muitas vezes uma simulação do ato sexual corrompido, né? E aí crianças, jovens, adolescentes e até pessoas adultas expressando os sentimentos na música através dos sons e na dança através das suas manifestações e expressões corpóreas e faciais. Então, a dança, nesse sentido, para uma criança, para um jovem, para uma jovem adolescente, tanto a música como a dança, ela pode ter esse significado de elevação espiritual, como pode também ter um significado de decadência moral, desenvolver, estimular os instintos mais primitivos e fazer com que a pessoa desenvolva de maneira desequilibrada os seus pontos energéticos, genésicos, e aí a gente vai perceber as pessoas mais voltadas ao instinto e à prática dos interesses apenas materiais, corpóreos e de maneira pervertida. A sexualidade precoce numa criança, né, que dança aqueles
pagodes com letras pervertidas, com sentidos muitas vezes duplos e outros nem tanto duplos, né? Onde eles orientam para uma decadência, como a gente disse, moral, e inclusive uma perversão da sexualidade. Mas não se limita a isso, porque tem músicas que elas instigam a violência. Músicas que pela sua entonação, pelo seu timbre, pela dimensão da carga negativa que ela pode levar, ela pode incentivar a violência. E aí jovens que chegam em desequilíbrio moral, com sentimentos de rebeldia, de rejeição, de incompreensão sobre a vida maior, aqueles que não têm, sobretudo, o entendimento que a vida começa antes do berço e não termina com o túmulo, esses jovens ainda apegados aos interesses imediatistas, ao aqui e agora, e cheios de rebeldias e de incompreensão sobre a própria lei da vida, terminam ouvindo essas músicas, buscando essas músicas por uma afinidade, mas encontrando nelas também um combustível para o seu transtorno psicológico, emocional, afetivo e espiritual. Por vezes, se encaminhando por caminhos tortuosos e tendo extrema dificuldade de retornar. A volta muitas vezes sendo muito mais dolorosa, porque nesses caminhos encontra-se a perversão sexual, a violência, a drogadição, a rebeldia, o medo, e aí leva-se à depressão. E essa depressão com angústias e sofrimentos e ansiedades pode levar a pessoa a uma situação até de morte prematura. Então, o espiritismo na arte, ele vem fazer a diferença entre a arte materializada, a arte deturpada, a arte orientada pelas trevas propriamente dita, e a arte sublimada. E o que é que o espiritismo pode fazer contribuindo para a arte nesse sentido? Para isso, a gente precisa naturalmente compreender melhor a arte e compreender bem o espiritismo. Vamos, portanto, ainda buscando, trouxemos como referência Emmanuel. Vamos buscar também aqui Leon Denis, quando ele diz que a arte é a busca, o estudo, a manifestação da beleza eterna, da qual percebemos aqui na Terra apenas um reflexo. Para contemplá-la em todo o seu esplendor, em todo o seu poder, é preciso subir de grau em grau a direção à fonte onde ela emana, porque a arte ela tem uma fonte, e essa fonte é divina. E quando vamos buscá-la em uma outra fonte, encontramos sofrimentos, né? Então, isso é uma tarefa difícil para a maioria entre nós. Pelo menos, podemos conhecê-la pelo espetáculo que o universo oferece aos nossos sentidos e também pelas obras que ela inspira aos homens de gênio. Isso é a fala de Leon Denis, que nos coloca como fonte de inspiração a própria natureza. Quando nós contemplamos as estrelas, a lua, a terra, e a terra no seu campo fértil, onde a gente percebe a semente brotar, a gente começa a se inspirar na música, e aí a gente vai encontrar melodias belíssimas. Essa é uma música também de nossa autoria, que traz uma mensagem de otimismo. Às vezes a gente está fazendo uma visita simples, rápida, no hospital, levando uma mensagem, um sorriso, uma conversa, às vezes só a nossa escuta. E também a música, a gente encontra pessoas tristes, desamparadas, desiludidas, às vezes desenganadas, pedindo apenas uma prova da existência de Deus a partir de um fenômeno. Senhor, me dê um sinal. E de repente a gente chega e traz uma música simples como essa assim, ó. Da, da, da,
dá pra vida melhorar. Dá pra vida melhorar. Dá pra vida melhorar. Dá pra vida melhorar. Acredita em nossa terra, aqui se planta, aqui se dá. Dá o pão que alimenta, o fruto que nos sustenta, dá pra vida melhorar. A beleza que aflora, na semente a brotar. Parece a terra em prece, quanto bem nos oferece, dá pra vida melhorar. Dá pra vida melhorar. Dá pra vida melhorar. É o sol que ilumina o passarinho a cantar. A noite canta cigarra enquanto a lua nos afaga. Dá pra vida melhorar. Dá pra vida melhorar. Dá pra vida melhorar. Acredita em nossa terra, aqui se planta, aqui se dá. Dá o pão que alimenta, o fruto que nos sustenta, dá pra vida melhorar. A beleza que aflora, na semente a brotar. Parece a terra em prece, quanto bem nos oferece, dá pra vida melhorar. Dá pra vida melhorar. Dá pra vida melhorar. Pois é. E aí a gente... É a arte sublimada que não tem que ser necessariamente relacionada à religião. Porque as religiões, de um modo geral, elas têm servido muitas vezes mais de instrumento de separação do que de aproximação. O violão ia caindo aqui. Mas o que é que acontece? Por meio da música, da arte, da pintura, da poesia, a gente pode levar aos corações um sentimento de paz, de amor, de tranquilidade, né? A gente pode levar harmonia, esclarecimento. Então, o nosso amigo, irmão Claudivan, ele pediu para que a gente fizesse um comentário sobre a influência das festas carnavalescas, né? E outras tantas, que aí a gente vai perceber a arte de maneira muitas vezes desvirtuada, encaminhando e desencaminhando as pessoas para aqueles caminhos tortuosos, né? A gente está conversando aqui sobre arte, a gente vai chegar nesse ponto, Claudivan, e aí vocês vão começar junto comigo a refletir sobre a importância da arte e o espiritismo na arte, como faz a diferença. Para isso, a gente foi buscar algo informativo sobre o que é o espiritismo. Porque a gente fala para os espíritas, mas a gente sabe também da possibilidade desse vídeo, né, dessa mensagem, dessa reflexão, chegar aos não espíritas. Porque o espiritismo ele é tão importante na influência, na intervenção, nas considerações que a gente possa fazer em relação à arte. Allan Kardec definiu o espiritismo como uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corpóreo. O espiritismo é, então, bem definido como uma ciência, mas se distingue das disciplinas científicas já estabelecidas e estudadas nas academias pelo objeto de estudo, o elemento espiritual. Então, o espiritismo é uma ciência e nisso se difere das outras religiões, porque o espiritismo é ciência, filosofia com consequências religiosas. Nós podemos considerá-lo também como uma religião, mas uma religião no sentido mais amplo do termo. Então, o espiritismo é uma ciência que se distingue das outras ciências porque tem um elemento espiritual. O espiritismo é necessariamente uma doutrina espiritualista. Então, nos abre os horizontes e nos permite ter uma vista mais ampla para o futuro.
A gente começa a compreender que a vida não começa no berço, muito menos termina no túmulo. E aí onde é que entra a arte nisso? Porque aquela arte que apenas incentiva os instintos materiais, que leva à violência, que leva à perversão, que leva à drogadição, que leva a pessoa à ilusão do porquê de estar aqui e agora tendo uma experiência diferenciada, né? O Espiritismo, com essa percepção, ele alavanca e muda a nossa compreensão de mundo. Então, o Espiritismo tem o elemento espiritual em vista. O foco do Espiritismo são os ensinos morais do Cristo. É o objetivo maior do Espiritismo, e a gente vai encontrar isso na questão 301 do Livro dos Médiuns, demonstrando os imortais que é esse o objetivo maior da doutrina espírita, contribuir para o progresso moral da sociedade. E aí, a influência decisiva do Espiritismo para a arte numa nova perspectiva, trazendo horizontes sem limites, ampliando a comunicação que se estabelece entre o mundo invisível e o mundo visível aos nossos olhos. Então, nós temos com isso as indicações sobre o além, a percepção e a compreensão do que significa a vida, a beleza, né? A convergência entre a ética e a estética. Assim a gente pode ter uma possibilidade de utilizar, sim, as músicas que nos vêm por médiuns, que muitas vezes nem sabem que tem essa mediunidade, que tem esse dom, mas que recebem, muitos até sabem, e nos trazem uma percepção, mas dentro da limitação da percepção deles, que muitas vezes, além de trazer algo que nos conecte com a espiritualidade, mas ainda assim mantém os pés firmes, fixos no chão, sem olhar para a espiritualidade. Então, o que é que acontece? O Espiritismo nos dá respaldo e condições para que a gente possa sublimar as músicas. Tem uma música que a gente sempre canta e que é um verdadeiro hino de amor que nos é oferecido de um filho a um pai, que canta mais ou menos assim: naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele sentava sempre e falava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma sala e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala, hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele está doendo em mim. Aí vocês observem, na letra dessa música belíssima, onde um filho faz referência ao amor e o exemplo que o pai se tornou para ele, tem um momento que ele diz: agora apenas o que resta é uma mesa na sala vazia e que ninguém mais fala nele, e ele tem aquele sentimento de que tudo acabou, que tudo se perdeu. Aí é onde entra a visão espírita, que traz uma versão diferente. Nós recebemos da espiritualidade e assim traduzimos: agora saiba, nada se acaba, a vida não para, a morte não é o fim. Se eu soubesse que a vida após vida, essa dor tão doída não doía em mim.
Se de repente o coração dispara, meu pai me fala aqui dentro de mim. É que quando estou pensando nele, eu oro e sinto que ele está pensando em mim. É que quando estou pensando nele, eu oro e sinto que ele está pensando em mim. Olha só, uma música que poderia terminar num sofrimento, numa lastimação, você vem, traz o que ela tem de bom, filtra esse amor de um filho para um pai, mas você aproveita com essa mesma belíssima melodia e traz para a pessoa, traz para aquele que ouve, que muitas vezes está em desespero e diz: agora saiba, a morte, nada se acaba, a vida não para, a morte não é o fim. Se eu já soubesse que a vida após vida, essa dor tão doída não doía em mim. Se de repente o coração dispara, o meu pai me fala aqui dentro de mim, é que quando estou pensando nele, eu oro e sinto que ele está pensando em mim. Então, o Espiritismo, com esse olhar na espiritualidade, a gente não fica mais preso só ao aqui e agora, e a gente pode começar a compreender melhor a importância da arte. E aí, muitas pessoas se questionam e ficam preocupadas porque, de repente, uma música popular ser cantada dentro do movimento espírita, sendo numa hora de uma reunião espírita, pode ser sim, porque a gente vai colocar uma conotação diferente. Olha, cheguei, por exemplo, no Hospital Napoleão Laureano e tinha cada enfermaria, cada espaço que a gente visita, a gente vai sendo orientado pela espiritualidade superior. Existem alguns leitos que as pessoas estão se recuperando e que precisam de mensagens de oração, que acalme, que tranquilize, que as aproxime do Criador, de Jesus, mesmo que a gente não fale de religião. E a gente chega para essas pessoas e diz assim, estimulando o momento de prece: Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos aqui pedem paz para aliviar um pouco as aflições. Senhor, escutai nosso pranto, precisamos do teu amor, sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. E as pessoas estão lá muitas vezes chorando, com os olhinhos fechados, tem até esquecido de orar. Aí a gente chega e ora com elas, uma canção tranquila, e diz assim: e ao teu encontro queremos te seguir, afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra, e caminharmos juntos como a luz. E observem bem, numa outra enfermaria a gente chegou e tinha alguns homens sentados, um havia amputado a perna, o outro estava com um problema no braço, um outro com um problema no rosto. Eles não estavam sonolentos, mas eles não estavam felizes, estavam reclamando da vida. Tinha um lá que estava até com os olhos fechados, mas não, estava dormindo, estava como quem estivesse fugindo da vida, querendo que o tempo passasse logo, que a sua dor diminuísse, mas não sabia como. E a gente sempre naquele pensamento, naquele sentimento de
contribuir para mudar alguma coisa. De repente, um amigo espiritual sopra no ouvido da gente e a gente vai e faz. O forró daqui é melhor que o seu, o sanfoneiro é muito melhor. A moreninha a noite inteira, na brincadeira levanta pó. É animado, ninguém cochila, ninguém faz fila pra dançar. E na entrada tá escrito, é proibido cochilar. O quê? Vocês estão cochilando? Não pode, gente. Vamos se animar? Eu quero, olha, quem não cantar comigo vai dançar. Eu pego você e a gente... Aí ele já começou a rir. É proibido cochilar. Vamos cantar? Cochilar, cochilar. É proibido cochilar. Cochilar, cochilar. A poeira sobe, suor desce. A gente vê o sol raiar. O sanfoneiro padece. Não pode reclamar, está ganhando dinheiro. E é por dinheiro ganhar que ele vê na entrada que é proibido cochilar. Quando a gente olha assim de lado, a porta da enfermaria está cheia de gente, tem até enfermeiro. O médico parou, o que é que está havendo aí? Daqui a pouco estava todo mundo rindo. E aqueles pacientes que estavam assim encabulados, com a cara trancada, tudo estava rindo. Quase que se levantava para dançar com a gente. E a gente viu que a música ela tem essa capacidade, porque é a expressão dos sentimentos através dos sons. E aí a compreensão da música no momento adequado, no momento certo. E aí você vai chegar no centro espírita na hora da vibração, na hora de um trabalho de concentração, num trabalho mediúnico e vai cantar um forró? Claro que não. O bom senso, a adequação, o momento de vibração, de aplicação de passe, você percebe que a pessoa está precisando acalmar-se interiormente, a gente vai trazer uma música suave, vai trazer imagens. Para aquele que tem problemas de hiperatividade, cores suaves, imagens delicadas. Para aquele que está entristecido, cores mais alegres, músicas mais dinâmicas. Então, é possível isso dentro do movimento espírita? É, e nisso está o a gente extrapolar a religiosidade e a gente buscar a espiritualidade. Para alguns momentos, os sons graves, os sons mais profundos, as notas em tons maiores, o tom maior, ele vai trazer uma mensagem diferente. Aquela em tom menor vai trazer um pouco de saudosismo, um pouco de reflexão. E isso a espiritualidade ela nos orienta. Então, uma mensagem que possa trazer com gravidade a reflexão, a preparação para o momento da prece. Nossos corações estão cheios de paz, nossos sentimentos estão em viver o amor agora em nova dimensão. Podemos entender, tudo é sempre bom quando o bem se faz. Um gesto, uma palavra, basta um sorrir. Em cada olhar há uma oração, Jesus está aqui. É o amor de Deus a nos envolver. É o amor sublimando o nosso ser. Você verá, se acreditar, um grande sol de amor, e assim será. É só amar, como Jesus nos ensinou. Oh, 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 oh. Oh, oh,
Pois é. Então, assim, nós precisamos escolher bem a música para o momento certo, dentro e fora da instituição. Mas eu não sou espírita só dentro da instituição, não. Eu sou espírita em todo lugar que eu for. Se eu estou na escola, eu sou professor, eu sou espírita. Se eu estou na escola e sou aluno, eu sou espírita, lá eu continuo. E o nosso papel, ele deve ter essa compreensão. Entender que os instrumentos, as vozes, a sintonia, as ideias, os sentimentos, os pensamentos, eles vão estar numa convergência para a nossa autoiluminação. E que esses momentos, eles podem ser determinantes. Pensando assim, os lugares onde nós vamos, porque a maneira como nós caminhamos, a maneira como nós nos comportamos é arte. A arte da escolha, a arte da comunicação, a arte de falar a verdade na hora certa, no momento certo, para a pessoa certa, do jeito certo, é o verdadeiro feedback. Porque nem sempre uma orientação, se ela não for no momento certo, na hora acertada, para a pessoa que aceite, que queira, no ambiente adequado, ela será, mesmo sendo acertada, sendo boa a orientação, ela pode não ter o retorno, a compreensão que a pessoa, o orientador, o conselheiro, ele deseja. E aí surge o desentendimento, a falta de compreensão, respaldado, embasado nessa falta de empatia. Então a arte de viver, a arte de comunicar, a arte de conversar, a arte de silenciar, a arte de escolher os ambientes onde eu vá. O nosso amigo Claudivan disse em relação ao carnaval: olha, a gente não pode ter nenhuma percepção preconceituosa. O que é o preconceito? O preconceito é uma atitude ou um conceito preconcebido antes de conhecer as situações. Qual o ambiente carnavalesco que você pode estar escolhendo? Porque, por exemplo, o carnaval, ele tem um significado na etiologia da palavra carne nada vale. Era uma festa eminentemente espiritual que foi aos poucos se degradando e se corrompendo. Então, uma reunião de famílias onde as pessoas possam estar saboreando uma boa ceia, ouvindo uma boa música, dançando e fazendo uma boa dança, onde exista um momento de alegria, de movimento, de atividade física, de abraço, de congratulação, sentimento de fraternidade, a união entre os casais, correspondendo na responsabilidade, no aceitar o outro como ele é, mas sabendo que você não é só um espírito, assim como não é só um corpo, você é um ser integral. A sexualidade está viva, precisa ser compreendida e vivenciada em todas as fases, na juventude, na maturidade, inclusive na fase mais na frente, né? Onde as pessoas já estão atingindo o apogeu da maturidade. A sexualidade, ela pode e deve ser vivenciada de maneira sublime. Então, uma festa de carnaval num ambiente familiar, onde não exista excessos de álcool, de carne, de extravagâncias de hábitos, de palavras, onde não existam conversas imbuídas de maledicência, de perversão, palavras que tenham sentidos duplos ou pervertidos, pode ser uma festa divina, tão importante quanto o Natal. Um samba bem tocado, um samba bem ouvido, um pagode onde não exista a maledicência, onde não exista a intenção direcionada para o estímulo à sexualidade, não existe problema nisso. O ambiente, as pessoas com que você se reúne, ele pode determinar tudo. A música, a letra da música, as imagens que circundam o ambiente, como o ambiente é preparado, o reconhecimento da presença de Deus, da presença da espiritualidade superior e amiga num ambiente de festa, pode ser muito saudável. Mas o carnaval, onde o corpo,
apenas, e a estética apenas é supervalorizada, onde as mulheres e os homens se apresentam nus ou seminus, onde o outro quer abusar do outro, onde o ser humano está sendo coisificado, então esse carnaval ele não deve ser orientado pelo espiritualista, especialmente pelo espírita cristão. Ambientes onde tenham o álcool, a carne em excesso, o fumo, as drogas, a intenção desavisada de abusar do outro, onde crianças e jovens possam estar sendo vitimizados e abusados sexualmente e abusados moralmente, onde exista um mau exemplo, esse ambiente certamente não é um ambiente que cabe ao espírita. O espírita ele precisa ter um estilo diferenciado, ele precisa entender qual a qualidade de vida que ele escolheu ter. E ele precisa entender que ele não está na terra como quem está num parque de diversão. O espírita, ele está na terra como uma escola de luz, uma escola de vida, um ambiente social, um clube de encontro entre amigos que devem aprender uns com os outros. A terra é um grande hospital. Sabendo disso, o espírita, considerando-se ainda um doente em tratamento, porque todos nós temos nossas doenças na alma, que trazemos de vidas pretéritas e muitas vezes continuamos a desenvolver aqui, precisamos ter os cuidados necessários e saber que somos modelo e exemplo para muita gente. As pessoas estão observando, vão dizendo, é aquele rapaz, é aquele cidadão espírita que vive na instituição espírita, fazendo campanha do quilo, fazendo palestra, ouvindo palestra, cantando, declamando poesia. É aquele rapaz que não falta uma reunião, que vai buscar o passe, água fluidificada. Como é que é o comportamento dele? Pelo comportamento, a gente pode aproximar as pessoas do espiritismo, dessa luz divina que esclarece e eleva a humanidade. Mas também, pelo nosso comportamento, a gente pode afastar as pessoas do espiritismo. Porque eu conheço espíritas que os próprios familiares se afastaram e não quiseram participar do movimento espírita pela postura dele, pelo comportamento dele, porque ele no centro espírita. E assim tem pessoas em vários templos religiosos, e a religião ela não tem culpa, porque a religião ela é o jardim, não tem culpa se o jardineiro é um mau jardineiro. Então tem muitas pessoas que têm se afastado das religiões, têm inclusive fugido da busca desse Deus, dessa força superior que a tudo governa e orienta a vida, pelo mau exemplo dos religiosos. E dentro do espiritismo, no movimento espírita, diga-se de passagem, como em outros movimentos, nós vamos encontrar, e eu conheço pessoas assim, em que ele não conseguiu atrair a esposa para o seu movimento, porque ele disse, ora, no centro espírita ele aplica passe, faz palestra, faz muitos trabalhos, muitas campanhas, e quando chega em casa ele é um carrasco, ele não ouve, ele não perdoa, ele senta-se na mesa e exige que a mesa esteja posta, ele deita na cama, se levanta e não tem coragem de forrar a cama. Aquele jovem espírita que não consegue atrair o amigo, porque o amigo muitas vezes não vê nele um bom exemplo. Ora, ele vive no movimento espírita, mas chama palavrões, gosta dessas danças, Então, qual o diferencial dele como cristão, como espírita, como espiritualista? Naturalmente, Kardec, ele soube, prevendo todas essas distorções, ele soube colocar as coisas no seu devido lugar e disse, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Então, mesmo que ele tenha falhas graves, as pessoas vão perceber, ele errou, mas ele pede perdão, ele recomeça, ele vai lá e conserta, ele se redime a cada momento. E aí, essa é a grande diferença do espírita. O espírita ele não é nenhum santinho, não. É uma pessoa que se equivoca, mas é uma pessoa que recomeça todos os dias. É uma pessoa que gosta da boa música, que gosta da boa poesia, que gosta das boas imagens, dos bons ambientes, que sabe selecionar
escolher melhor a luz do Cristo Consolador. Por isso que é importante que a gente entenda que o espírita ele tem um estilo diferenciado. As qualidades de um belo estilo estão em provocar um bom pensamento, reflexões e criar uma atmosfera mental sublime e perfeita. Com essas palavras nós dizemos: o espiritismo na arte, ele faz a diferença. Conheça o espiritismo e viva conosco esse momento de transformação da sociedade. Agradecemos de coração a participação de cada um de vocês. Nós vimos as mensagens que aqui foram colocadas, as sinaléticas de amor, né, que vocês deixaram aí para mim, e isso tudo me alegra e alegra a espiritualidade, porque estamos vinculados pelo amor e pela vontade de fazer com que esse mundo seja um mundo melhor a partir de nós mesmos. Jesus abençoa essa família espírita, abençoa a arte, abençoa cada um de nós, que os nossos irmãos que aqui nos assistem possam receber, Senhor, passes espirituais, magnéticos, fluidos rejuvenescedores, possam se fortalecer, Senhor, possam encontrar a verdadeira arte de viver à luz do Espiritismo. Paz e luz para todos, um beijo no coração de cada um que esteve conosco nesse momento tão importante. Deus nos abençoe. Até mais. Através de humildes palavras, nós viemos te agradecer por tanta graça recebida. Obrigado, viemos dizer, Senhor. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Através de humildes palavras, nós viemos te agradecer por
tantas graças recebidas, obrigado viemos dizer. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, meu Deus, agradeço ao Espiritismo pertencer. Oh, 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 oh. Gente, gratidão. Obrigado, Claudivan, Claudeci, pela oportunidade, Ivonete, todos os irmãos, Luiz, que esteve também conosco, Mário, Airon, Maria José, todos vocês, perdoem-me se eu estou deixando de citar algum nome, mas estamos muito felizes com esse encontro de vocês aqui, com toda essa integração. Paz e luz, e até a próxima. Estou à disposição para a gente estar nessa conversa, nesse encontro maravilhoso. Tchau. Gratidão.